Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. O assunto de hoje é relacionamento. Nós vamos falar de relacionamento afetivo, porém, nós sabemos que cotidianamente nós vivemos relacionamentos em todas as suas formas. Os nossos relacionamentos, eles começam em casa, relacionamento com o esposo, com o namorado, com os filhos, com nora, com neta, com genros, netos, enfim. Temos relacionamentos em todos os âmbitos da nossa vida, com amigos, com colegas, com conhecidos, pessoas que a gente encontra pelo caminho, enfim. Então, a gente tem bastante assunto para esse tópico, né? Vamos pensar o seguinte, vamos falar de relacionamento, como eles eram há alguns anos e como eles estão. Não é nada pessoal, eu entrei nesse mérito por conta de muitas pessoas que têm falado comigo. É incrível como as pessoas me procuram muitas vezes para falar a respeito de si mesmas. E nesse caso, muitas vezes a gente precisa ter bons ouvidos para ouvi-las, e a gente precisa muitas vezes afagar, aconchegar essas pessoas. Que na maioria das vezes elas não estão procurando conselhos não, viu, gente? É interessante isso, mas quando as pessoas têm problemas com relacionamento, muito raramente elas vêm em busca de conselhos. Elas vêm muito mais à procura de colo, sabe? De abraço, de colo, de carinho. Porque de uma forma geral é o que está faltando, né? Se a gente for analisar, quando o relacionamento não vai bem, é porque está deficiente. E se está deficiente, né? Vamos pensar por aí. E as pessoas às vezes procuram aquelas pessoas nas quais elas confiam para poder, às vezes, falar a respeito do que está acontecendo, ou às vezes só buscar uma atenção mesmo. Há muitos anos a gente falava sobre relacionamento. Os relacionamentos eram duradouros. Se vocês pararem um pouco para pensar, os nossos avós, nossos pais, eles viviam relacionamentos muito duradouros, né? Eu tenho uma referência na minha casa com os meus pais, que viveram a minha vida inteira juntos, estão juntos e permanecem e permanecerão juntos, porque não que eles tenham se acostumado com o relacionamento em si, mas o amor que existe não é um amor descartável. As pessoas, há alguns anos, elas costumavam consertar o que estava quebrado e não jogar fora e substituir. Em uma ocasião, conversando com uma senhora idosa, isso já tem alguns anos, tá? Eu não vou citar nomes, porque isso não é necessário. E essa pessoa também já não está mais entre nós. Mas conversando com essa pessoa, ela me dizia que quando ela se casou, eles moravam na zona rural e se casavam porque tinha que casar. Uma mulher tinha que ter um marido, o marido tinha que ter uma mulher. Enfim, a cultura rezava que a mulher, ela tinha que casar, que ser dona de casa, ter
muitos filhos, cuidar dos filhos, do marido, ser uma boa esposa, saber fazer tudo dentro de casa, lavar, passar, cozinhar, cuidar das crianças, eventualmente trabalhar em casa para ter uma renda, que na maior parte das vezes as mulheres lavavam roupa para fora. Elas pegavam, iam na casa das pessoas, buscavam as trouxas de roupas, levavam para casa, lavavam todas as roupas na mão mesmo, porque naquela época a gente não tinha essas regalias que nós temos hoje. E muitas delas trabalhavam com costura. Muitas faziam remendo na mão mesmo, sabe? Pegavam para costurar. Elas tinham uma habilidade tão grande com a costura que elas conseguiam fazer uma barra de calça ou de qualquer outra peça de roupa que precisasse de uma barra, uma bainha, como chamavam nessa época, na mão com uma perfeição tão grande. Essa pessoa me ensinou a fazer uma barra. Eu devo lembrar disso ainda. Com certeza, se eu pegar para fazer, eu vou lembrar. Eu vou conseguir fazer. Mas era uma coisa que ficava muito bem feita, que não desmanchava. E não aparecia também por fora. Era impressionante, sabe? Quando eu aprendi a fazer isso, aí eu fiquei muito feliz. Essa pessoa me ensinou muito. Eu aprendi muito com essa pessoa. Eu aprendi muito serviço de casa, mas eu aprendi muita coisa para a vida. Exemplo, sabe? Ela se casou para ficar casada. Ela faleceu viúva, porque o marido faleceu antes e depois ela faleceu. Mas ela me contava que a mulher ela tinha que ter uma venda nos olhos nessa época, porque o marido podia fazer o que ele quisesse e ela tinha que aceitar. Triste, né? E essa pessoa era uma pessoa triste, ela não era uma pessoa feliz. Assim, feliz, sabe? Ela era uma pessoa triste. E ela me contava as histórias que ela ficava em casa cuidando das crianças. Ela tinha muitos filhos. Ela teve, creio que 11 ou 12 filhos. Ela perdeu o filho por aborto, perdeu depois que a criança nasceu também, se não me engano, e criou 10 filhos vivos. E ela me contava que o marido trabalhava, ele era o provedor. Naquela época, as mulheres elas tinham que entender, a cultura obrigava a cada uma delas entender que o marido era o provedor e ela a mantenedora. Porque o marido saía para trabalhar fora e trazia o sustento para a família. O sustento muito limitado. Na grande maioria das vezes, a própria mulher tinha que fazer uma horta em casa, manter a horta dela para poder ter de onde tirar o alimento para os filhos, para poder ajudar o marido. Porque o marido saía para trabalhar, mas como tinha muitos filhos, o que ele ganhava era pouco. Então ela tinha que dar os pulos lá e fazer alguma coisa. E sempre passavam muitas dificuldades, muitas necessidades. E ela, como mantenedora, ela tinha que fazer o quê? Observar o que faltava e tentar, de qualquer forma, suprir aquelas necessidades. Muitas delas conseguiam fazer isso de uma forma incrível. Mas muitas não conseguiam. Às vezes não tinha muita iniciativa, sabe? Às vezes faltava mesmo o modo para poder realizar. E tinha muitos maridos que não gostavam que as esposas fizessem muita coisa. Não podia sair, não podia conversar com ninguém. Então tinha que ficar quietinho lá dentro de casa. E as mulheres, elas foram criadas para serem submissas. Eu digo isso por mim também, porque quando eu comecei a namorar, o pai dos meus filhos,
eu fui criado para isso. Incutiram na minha mente que mulher, ela era feita para isso, para casar, para ter filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, tem que ser bem cuidado, tinha que ser tudo muito bem feito. Então você tem que aprender a cozinhar, lavar, passar. Aí o que eu não aprendi na minha casa, né? Porque essas coisas todas eu aprendi na minha casa, as outras coisas eu aprendi depois com essa pessoa que me ensinou muito. Foi costurar, passar uma roupa bem passada, assim, sabe, aquela roupa que eu só não aprendi a engomar, mas eu aprendi a passar uma roupa como se fosse engomada. E lavar, e passar, e cuidar, e zelar, não manchar, enfim. Porque o marido, ele tinha que estar alinhado. A mulher não, tá? Isso não era importante. O importante era que o homem estivesse bem alinhado, bem cuidado, bem tratado. E essa submissão que a mulher trouxe com ela para a vida dela, ela fugiu do respeito. Os maridos não precisavam respeitar as mulheres. Eles podiam usá-las. Respeitá-las é uma coisa que era de cada um. Alguns respeitavam muito. Outros não. Era bem a lei do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E isso tudo era uma coisa assim incrível. Porque para determinadas mulheres, isso fazia com que elas pensassem. E muitas se revoltavam. O assunto é longo. Nós continuamos no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like.